Oi, gente! Vamos lá para mais um podcast da Priscila Faria. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, vê se o sininho está ativado para receber as notificações dos vídeos. Nós recebemos aqui pessoas com histórias inspiradoras, principalmente mulheres, que é o foco aqui do podcast, que é toda semana, às terça-feira, às 18 horas. E hoje estamos recebendo quem? Uma missionária, a gente pensa. Uma bênção, eu admiro demais, que é a missionária Madalena. Obrigada por estar aqui. Nós temos o outro podcast, e esse outro nós falamos sobre o Ministério da Pregação, que teve a missionária Ana Paula junto, nós três falando sobre isso, sobre mulher no Ministério da Pregação. E aí, esse agora vai ser só sobre a história de vida da missionária Madalena, que é uma inspiração, uma mulher de Deus, uma mulher que faz a diferença na nossa vida, na vida de várias pessoas. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande, né, poder falar, poder expressar, né, sobre o que é ser uma mulher simples, cheia de tantas atividades, com a graça de Deus, né, e que eu possa, de alguma maneira, né, inspirar alguém aí, né, para alguma área, para alguma coisa, né, que possa realmente frutificar na tua vida nessa tarde. Vai sim, eu tenho certeza disso. Eu costumo, às vezes, quando eu vou atender, né, eu pergunto às vezes para o paciente, quem é você? E se eu perguntar agora, se eu perguntar não, eu vou perguntar, né, gente? Quem é? Vamos, antes de falar missionária, né, falar só a Madalena. Quem é a Madalena? A Madalena é uma pessoa comum, uma pessoa simples, gosto de coisas simples, tenho uma família muito linda, tenho 3 filhos, um casado, 2 solteiras ainda que moram comigo, tenho um esposo espetacular que me apoia, né, em tudo. Eu falo que ele compra minhas brigas, né? E assim, já passei muito perrengue, muito sofrimento também, né? Como a maioria das pessoas, mas eu entendo que eu sempre, de alguma maneira, soube lidar com algumas situações, né? E assim, eu sou aquela mulher, eu posso dizer, polivalente, que tem diversas tarefas, diversas funções, mesmo sendo simples, né? A gente é mãe, a gente tem que saber lidar ali com os filhos e buscar todo o conhecimento necessário para que os filhos sejam instruídos pela gente, porque a gente sabe que lá fora não está fácil, né? Mas sempre tive a preocupação de sentar muito com os meus filhos, conversar com os meus filhos, né? Meu filho, quando casou, sentei com ele, falei de todo o universo, né? Do casamento, de como tratar a esposa em diversas áreas. E minhas filhas também não é diferente. Minhas filhas nunca foram assim pegas de surpresa com nenhum tipo de assunto, porque eu sempre falei muito com elas acerca de diversas coisas, e inclusive de partes, né, de intimidade da mulher, e também como esposa, né, sempre ali cuidando, né, do marido, da fé do marido, assim, como aquela ajudadora mesmo, né? Uhum. E tem ali todos também a parte familiar, né? E tem um texto, Priscila, que eu sempre falo dele, que a mulher, ela é como um navio mercante. Eu gosto desse texto. E eu lembro que quando eu fiz faculdade, a gente foi fazer visita técnica e tinha um navio mercante lá. Eles estavam carregando de muitos containers cheios de toneladas, né? E eu olhei assim, e ali o Espírito Santo ministrou no meu coração. Lembra daquele texto? Essa é a mulher. Tem gente que acha que é um peso, né? Que a mulher vai carregar a carga de todo mundo. Mas para mim é uma dádiva. Você já imaginou você ser um algo que Deus fez, alguém que Deus fez e colocou em você a capacidade de ser procurada
por muita gente, pelo esposo, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos. Então tem gente que julga isso um peso. Eu julgo um presente. É verdade. Né? Somos ajudadoras, né? E nisso a gente se torna, a gente é polivalente, né? Diversas tarefas, olhando para todos os lados, cuidando de muita gente, muitos assuntos, e também de nós também, né? Porque eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, e o Senhor me presenteou, né? Com esse sonho, eu consegui terminar. Eu sou formada em administração e hoje eu trabalho, né? Eu consegui, né? Montar aí um negocinho, né? E eu não falo que sou empresário, eu digo que sou autônoma, né? Porque o empresário é aquele que pode sair do seu negócio e ele vai continuar funcionando. Por enquanto, o meu ainda depende da minha mão de obra. Então, eu me julgo autônoma. Mas aí eu consegui aplicar o que aprendi, né? E trouxe minhas filhas junto comigo, elas abraçaram a ideia, né? E trabalham comigo. E, assim, diversas formas. Tem também, né, o ministério. E, enfim, chega um momento que é cansativo. Mas é também maravilhoso, né? Quando você vai vendo os frutos de todas as coisas. Então, eu como uma pessoa simples, né, uma mulher comum, eu digo, você pode, você consegue, você alcança, né? É só você lutar, você ser determinada, esforçada, que você consegue sim, Deus te fez para isso, Deus te fez polivalente. Ai, que lindo. E eu vejo até o brilho no olhar, né? Porque que é tão bom, né? Eu vejo assim, que a vida é tão curta para ser pequena. A vida é tão curta de você viver a vida e não fazer aquilo que você tem vontade de fazer, de trabalhar, de estudar, ficar em casa, trancada em casa, cabisbaixo, abatido, chorando. Isso não vai adiantar. A gente tem que ir para frente, tem que pensar em crescer, em dar frutos, em trabalhar, em estudar. Isso é muito bom. Eu incentivo muito as mulheres a fazerem isso, não importa a idade que tenha, mas ir mesmo, ir buscar, ir querer fazer, que isso faz toda a diferença, e não esperar também incentivo, né? Exatamente. Porque às vezes tem pessoas que tiveram incentivos na vida, vai, você consegue, você é capaz, outras não. E essas que não tiveram, é para ir também atrás, seja você a sua incentivadora, né? Eu costumo falar assim, dá certo para todo mundo, por que só para você não vai dar? Quem te diz que não vai dar, né? O sol nasce para todos, né? Salomão vai escrever, né? O sol e a chuva é para todos, e a oportunidade também. Acontece que tem alguns que cruzam os braços e não vão atrás das oportunidades, ou quando a oportunidade chega, não se aproveita daquele momento, deixa passar e depois fica culpando um, culpando o outro. Eu não consegui porque o meu esposo não deixou, eu não consegui porque eu tinha meus filhos. Não. Eu acredito que todo mundo consegue. Sim. Se dá certo com uns, dá certo com você também. Por que não? Né? E eu provo disso hoje em dia. Né? Eu não tenho aquela vida abastada, não sou rica, mas eu tenho o que quero. Graças a Deus, que Senhor. Benção. Isso sim é prosperidade, entende, né? ser feliz com o que você sim. tem, né? E é grato pelo que você tem, pelo que você conquistou. Eu digo, assim, quando eu falo que eu não tenho riqueza, é literalmente falando do financeiro, de ter muito dinheiro. Mas eu sou rica no sentido de que o meu esposo, ele trabalhava sozinho, meus 3 filhos pequenos, e eu disse para ele que eu, naquele momento, não ia trabalhar, porque eu entendia que eu precisava formar a índole dos meus filhos, né? E, assim, isso é a minha opinião, né? Eu respeito cada um. Tem gente que realmente não tem condição de fazer isso, precisa pôr filho em creche e tal, para ir trabalhar. Mas eu olhei para ele e disse assim, a gente vai passar privações? Vai, né? E porque com 3 filhos, um só trabalhando não é fácil. Mas eu preciso. Era uma coisa que estava dentro de mim. Sim. E não me arrependo. Eu tenho 3 joias, sabe?
Nunca me deram trabalho, sabe? Nunca me deram desgosto, de forma nenhuma, sabe? Eu falo, Senhor, eu não precisava realmente ir trabalhar para ter bens materiais, porque o meu maior bem é eles, né? Então, eu sou muito feliz nessa questão. E eles também são privilegiados de tê-la como mãe, né? Oh, meu Deus! Com certeza, com certeza. Então, é isso, a gente é... Você não precisa de muito, Priscila, né? É bom ter muito? É lógico. Mas, assim, eu sempre entendi, a minha mãe sempre mostrou isso para nós, que o valor é família. E o próprio Deus, né? O maior projeto de Deus é a família. Então, assim, hoje eu digo para você que eu sou rica. Eu sou rica. E valorizar isso. Eu estava falando até isso no encontro de mulheres. Aí eu falei sobre Débora, que Débora cita lá, né? O nome do marido dela. Aí depois a que matou lá o capitão Jael, né? Císara. Que matou o capitão, também cita o nome do marido dela. Exatamente. Então, é o valorizar a família. Pensar assim, Débora profetisa, juíza, precisava de marido? Sim. E nós também, porque é um empoderamento feminino, feminismo, isso, aquilo. Você não precisa de homem, não. Você não precisa de família. Nós precisamos, sim. Eu preciso. Eu preciso ter o meu trabalho, eu preciso do meu marido, eu preciso dos meus filhos, eu preciso da minha família. Nós precisamos, a família é a nossa base. Com certeza. E a Débora, eu acho lindo aquele texto, porque fala de todas as qualidades dela, mas como existiam muitas Déboras, né? O referencial era a mulher de Lapidote. Tipo assim, a Priscila, a missionária Priscila. Não, mas existem muitas Priscilas. De quem você está falando? Né? A esposa do pastor Vanderlei. Nossa. Tem que ser referenciada pelo marido. Nossa, é lindo coisa isso. Linda, sinal que aquele homem apoiava aquela mulher. E no século XXI é necessário mostrar, falar isso, né? Que isso tá de pé, isso não morreu não, tá de pé, continua. E eu falo, às vezes, quando ele tem a oportunidade de sair comigo, né, para ministrar em alguma igreja, eu falo assim, não tá bom, hoje eu não senti assim que a palavra tá bem, mas ele levanta, ele dá glória, ele fala em mistério. Eu fico olhando assim, eu falo assim, olha, ele tá fazendo isso para mim incentivar, porque a gente sabe o dia que a gente não tá bem, né? Mas eu digo assim, eu falo assim, você não vale falar, porque você é meu maior fã, e ele é. Que bênção, e isso, né? assim, para mim é muito bom, é um orgulho que eu tenho. Que bênção. Com certeza. Que bênção. E assim, você tem muitas qualidades. Fala uma qualidade sua, que eu também quero falar uma qualidade sua. Ai, meu Deus. Uma qualidade minha. Eu quero ver todo mundo bem. Ainda que eu sei que tem hora que não dá. Mas eu quero ver todo mundo bem. Desculpa. Não, que isso. E assim a gente tenta de toda forma. De todo jeito. E eu acho que eu entendo muito isso do que é ser essa mulher ajudadora. Entende? É aquela história de... Não, eu abro mão de mim por agora para te ver bem. Entende? Isso para mim, de maneira nenhuma, é ruim para mim. Porque se quem tá comigo tá bem, se tá dando certo para mim também. Entende? Então, assim, se eu posso chamar isso de qualidade, né? Eu entendo que essa parte, de todo mundo que me rodeia, né? Não só filho, não só marido, mas quem tá em volta, você é a prova disso, né? Porque você que não sabe, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ela. E minha irmã teve depressão. E naquele momento eu não sabia o que fazer. É assim, Priscila. Pra gente que é cristã, e eu sei que tem muita gente que acompanha, que tem outras religiões, mas pra gente que é cristã, tem aquele peso de... Não, se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, você não vai ter nenhum tipo de problema emocional, né? E
E não é assim. Não é assim. E naquele momento eu vi, né, o quanto que a minha irmã estava sofrendo. Eu falei, Jesus, e agora? Literalmente, estou te falando o que se passou naquele momento. Eu falei, Senhor, e agora? E ele falou, fala com a Priscila. Então eu sei que foi um direcionamento de Deus. Porque psicólogo tinha muitos, né? Mas o Senhor falou, fala com a Priscila. E aquele dia que eu fui no seu portão, eu fui na certeza de que você ia estender a mão. Entendeu? Então ali eu queria ver ela bem. Então se eu posso chamar de qualidade da minha, que eu olho para mim e eu não entendo como um peso, entende? Eu quero realmente ver todo mundo bem. E para a glória de Deus, através das suas mãos, ela foi tirada de um lugar de sofrimento na alma, de dor, ela achava que todo mundo era contra ela, enfim, né? Aquele momento de dor que ela estava vivendo na alma por causa dos processos que passou. Mas ela saiu de lá, né? E no podcast dela aqui, eu agradeço primeiro a Deus e depois a ela. Ela já agradeci várias vezes. Mas assim, eu carrego comigo que gratidão é eterna, né? E hoje ela está bem, né? Isso então, não tem preço. Se isso é uma qualidade, isso é a minha. Eu quero ver todo mundo bem. Isso não tem um preço. Tem, não. Não tem. E a qualidade que eu ia falar da sua pessoa é isso. Oh, meu Deus. É o quanto você faz bem para o outro. Sabe, aqueles que estão acompanhando esse podcast, toda vez que eu encontro a missionária Madalena, ela me abraça com um sorriso no rosto e ela agradece. Sabe, é uma humildade, porque muitas vezes as pessoas não querem, sabe, agradecer, não querem reconhecer. E quando eu sinto isso, eu me sinto constrangida com a bondade, a sinceridade, o carinho, o afeto. E isso, você não tem ideia o quanto alegra a minha alma. De eu falar, Deus, obrigado, tudo isso não tem preço. Eu falar, Deus, obrigada. Obrigado por eu ser canal de bênção, obrigada pela oportunidade, obrigada, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, assim, para você ver que sem você perceber, às vezes a gente acha que é um simples elogio, não, só apenas falei, mas às vezes você não tem ideia. Quantas vezes, às vezes eu estava desanimada, cansada, sabe? Às vezes chega no final do dia, está cansado, tantas coisas, aí vem a missionária Madalena. Aí dá um abraço, uma palavra de gratidão. Gente, isso não tem preço. Por isso, aprenda, é algo que você me ensinou muito, sabe? A gente reconhecer mesmo, elogiar mesmo, valorizar mesmo. Esse podcast é uma forma que eu estou fazendo de honrar as pessoas que eu conheço, de valorizar as histórias, as vidas, porque depois que morre, aí vai lá, escreve um texto, ai, fulano de tal foi tão importante. Não, reconheça em vida, valoriza em vida, ame em vida, faça em vida. E pensa uma pessoa, gente, que faz isso e que nos ensina muito. A gente não caminha sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Sabe, a gente precisa uns dos outros. Sabe, que bom quando a gente estende a mão e pede socorro e tem alguém que dá esse socorro, que estende essa mão. Né? Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns por ser essa mulher incrível que você é, por deixar Deus te usar, que pensa, gente, prega a palavra, hein? Eu vou deixar as redes sociais da missionária Madalena na descrição para vocês seguirem, acompanharem, convidá-la, porque prega, tem palavra, tem Deus, tem vida, testemunho, né? Porque é algo que porque foi tão rápido o podcast, tanta coisa para a gente falar do Ministério da Mulher na pregação, mas uma das coisas que a gente precisa tocar e falar muito sobre isso, não é só ter chamada, é ter vida com Deus. E quando a gente vê a missionária Madalena, a gente vê Deus, vê que é uma pessoa que tem vida com Deus. Então, parabéns por ser quem você é.
tudo Deus. Eu atribuo a ele, né? É ele que muda o nosso caráter. A partir do momento que a gente o conhece, ele muda o nosso caráter. Né? E sempre que, às vezes, eu tenho oportunidade de falar a mulheres, né? O que eu falo para elas é exatamente isso. Não entenda que a sua vida é um peso. Não reclame quando você diz tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não, é presente, é dádiva, é bênção. Né? Você poder auxiliar, ajudar seus filhos, ajudar a sua família, ajudar seu esposo, ajudar seus amigos, isso é bênção. Sim. É a mulher como ajudadora, é bênção. Sim, é a gente fazer a diferença, a gente estar perto, isso faz toda a diferença. Tá ligando na hora errada. Fazer a diferença, e isso é muito importante. Um texto em Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? O virtuosa ali no hebraico é Rail, é mulher guerreira ou mulher soldada, né? Então, muda todo aquele texto quando você entende que ali é isso que está falando. É uma mulher disposta a ir para a guerra em favor dos seus, né? E ela nunca vai sair perdedora. Ela sempre vai sair vencedora. Porque o texto lá diz que seu marido a louva, os filhos a louvam. Entende? Ela é isso, empreendedora, né? Ela é, enfim, né? Ela é uma guerreira. Então, ser mulher, você é guerreira, mulher. Você é guerreira. É verdade. Por isso, um brinde à vida, um brinde à vida. Nós, mulheres, temos que agradecer a vida. É com água, hein, gente? Agradecer pela vida e viver. E viver. Obrigada, Miss. Imagina. Pelo convite, por ter aceitado. Muito prazer, obrigada. E a honra foi toda minha, de verdade. Muito certeza. Obrigada mesmo, eu não de podia coração. te negar isso, não. Ainda que eu sempre digo, meu Deus, o que eu tenho de tão bom para falar, né? Até parece. É assim, uma vida muito simples, eu sou uma mulher comum. Não, você é inspiração. Para mim é uma honra, tá bom? Você sabe o quanto muitas pessoas te admiram, os nossos pastores presidente, o pastor Adelino, o pastor Eugenio, da igreja, o campo, tantas outras pessoas, sua família. Parabéns por ser a pessoa que você é. Ai, me constrange. Obrigada. Ai, muito obrigada. Gostaram desse vídeo? Curta, deixe um comentário, acompanhe os demais podcasts e até o próximo podcast. Um beijo para todos. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.